Feche os seus olhos, vamos orar pela palavra. Peça ao Senhor Jesus para que Ele fale com você nessa manhã. Pai Santo, nós oramos agora para que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê revelação da Tua palavra, que desde o menor ao maior aqui, o Senhor possa ministrar o coração, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que nos ama profundamente, e é aquele que enviou o Filho amado em nosso favor. Por isso mesmo, abre o nosso entendimento para entender a verdade que vem do Senhor, para entender a Tua palavra e para ministrar o nosso coração em o nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu dar um aviso para você, que eu me esqueci. Essa semana é a semana que nós, como igreja, tiramos para jejuar por esse semestre. É o primeiro jejum do semestre que nós temos como igreja. Normalmente nós fazíamos jejum de 21 dias, mas nós percebemos que se nós diminuirmos o tempo e focarmos, né, a gente tinha mais gente participando do jejum. Então, o meu interesse é que você participe, que você se envolva. Então, essa semana nós vamos estar jejuando e orando. Eu sei que você tem alvos. Quantos têm alvos aqui nesse ano? Quantos têm desejos em Deus? De ver coisas sendo realizadas em Deus na sua vida? Então, nós fazemos isso para que o incenso, como nós cantamos aqui, suba, para que você ore, né? E nós jejuamos para separar esse tempo. Então, nós vamos estar nessa semana jejuando e orando. Eu quero te desafiar, como parte dessa igreja, a fazer o mesmo. Pelo que nós vamos estar jejuando e orando? Pelos seus alvos, pelos alvos que nós temos como igreja e também por aqueles que nós temos convidado para que eles tenham uma experiência com Jesus. Então, se tem algum convidado seu aqui, você já pode dizer para ele: eu estou jejuando e orando por você. É a forma de eu expressar amor na sua vida. Então, você pode dizer isso para ele. Então, essa semana nós vamos fazer isso. Nós vamos ficar sem comer uma das refeições e vamos orar. Também, durante a semana, para a gente não orar sozinho, né? Nós somos igreja funciona junto. Nós vamos fazer isso nos prédios. Então, segunda e terça-feira, fala segunda e terça-feira. 7h30, fala 7h30. Nós vamos estar orando, jejuando e tendo um culto de 1 hora aqui, das 7h30 às 8h30. Então, eu gostaria que você se dispôs a estar aqui conosco. Na quarta-feira e na quinta-feira, para quem não sabe, nós temos um outro prédio lá em Margate. Nós vamos estar lá como igreja também, juntos, jejuando e orando. E na sexta-feira, nós vamos entregar o jejum na célula. Então, se você não participa de uma célula, é o momento de você participar de uma célula. Eu gostaria muito que você se vinculasse a alguém e participasse dessa célula. Lá na célula nós vamos entregar o jejum, provavelmente os líderes vão organizar aí um jantar, né, alguma coisa diferenciada, para a gente comer juntos, entregar o jejum e tomar a ceia àqueles que são batizados. Amém? Então eu conto com você. Quantos estão comigo? Não, achei pouca gente. Vou perguntar de novo. Pastor Alex, me ajuda aí, viu? Quantos estão comigo? Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Jesus. Tem fome e sede da palavra? Fala assim comigo: Jesus é bom. Aleluia, é bom ouvir a voz das crianças dizendo isso, né? Jesus é bom. Interessante que em Atos, capítulo 13, verso 38 ao 39, Atos 13, 38 ao 39, a Bíblia diz: seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia remissão de pecados. Através deste, que é Jesus, anuncia-se a nós remissão de pecados. Sabe, esse anúncio aqui é um anúncio poderoso. Eu vou te explicar por quê daqui a pouco. Mas o anúncio que é feito na palavra de Deus a mim e a você é perdão, remissão de pecados. Eu te pergunto, quantos aqui têm pecados? A Bíblia diz que todos pecaram. Todos, todos. Todos quer dizer o quê? Todos. Todos pecaram. Então eu, você, esse que está sentado ao seu lado direito, esse que está sentado ao seu lado esquerdo, esses que não estão aqui sentados nesse lugar ainda, todos, a uma só, pecaram e carecem. Alguém aqui sabe o que significa carece? Precisa, é carente, né? Não estou falando carente emocional não, viu? Tem alguns que são carentes emocionais, né? Mas não é nesse sentido.
mas carecem da glória de Deus, carecem da presença, da glória de Deus. Nós somos carentes, nos tornamos carentes da glória de Deus, necessitados da glória de Deus, por quê? Por conta do pecado. Sabe, o pecado produziu algo terrível na vida do homem. O pecado produziu algo terrível na minha vida e na sua vida. A consequência dele foi drástica, foi terrível. Sabe, para eu poder falar então do pecado, eu tenho que mostrar para você a primeira vez que isso aconteceu. Está lá em Gênesis, no capítulo 3. Mas em Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia fala a respeito da criação do homem. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Interessante que Deus cria o homem perfeito. Quer algo mais perfeito que Deus? Ele é tão perfeito que ele vai criar o homem perfeito e faz ele a imagem e semelhança dele. Ele cria o homem perfeito. Perfeito. Sabe, Adão e Eva foram criados perfeitos, colocados num lugar perfeito, que é um jardim. Então, o problema não é o lugar que você está. Lembre disso. Porque num jardim, Adão e Eva conseguiram fazer uma burrada. Mas você percebe então que Deus cria o homem perfeito, coloca ele num lugar perfeito. Interessante que quando ele cria o homem e coloca ele no jardim, a Bíblia fala que ele também cria um monte de árvores. E fala para o homem, olha, você pode desfrutar de tudo. Interessante que alguns dizem que Deus é ruim, né? Porque você não pode desfrutar das coisas. Mas Deus cria o homem, coloca ele num lugar perfeito. Deus não cria o homem e coloca numa indústria para trabalhar, não é verdade? Deus não cria o homem e coloca ele para capinar um lote. Não cria o homem e coloca ele na construção. Deus cria o homem e coloca ele num jardim de delícias. Num jardim de delícias, de desfrute. A Bíblia fala que as árvores iam produzir os seus frutos. Ele apenas tinha que guardar o jardim. Ele apenas tinha que guardar aquele ambiente que ele estava. Interessante então que ele cria esse homem, coloca no jardim e diz a ele algo. Olha, você pode comer de tudo, você pode desfrutar de tudo, você pode curtir tudo aí que eu estou te dando, que é bom. Mas só tem uma coisa, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. E olha que interessante, num determinado momento, o homem, de alguma maneira, se permitiu comer dessa árvore. Mas, pastor, por que Deus não quis que o homem comesse dessa árvore? Imagina que você está na sua casa, e lá na sua casa tem mangueira, tem goiabeira, para os goianos tem piquezeira. Né? Imagina que lá tem, o que mais? Fala uma árvore que você gosta. Jabuticabeira. Aleluia. Estou ficando emocionado aqui. Com os irmãos, que árvore que vocês gostam? Guava? Goiaba? Né? Então você percebe que lá tem tudo isso, mas tem uma lá, que ela vai te fazer mal. Mas ela está lá. Porque, junto com o homem que foi criado, ele foi criado também com um presente. Fala assim, um presente. Que se chama livre-arbítrio. Você foi criado com esse negócio. É o poder de decisão. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado, você tem poder para decidir. Mas se eu crio todas as coisas e não te dou uma opção para decidir, quer dizer então que eu não estou te dando poder de decisão, não é verdade? E Deus é coerente. Então ele coloca todas as árvores que ele falou para você comer, mas ele deixa uma lá para garantir o seu poder de decisão. Porque Deus não criou robôs. Você sabia que Deus não criou robô? Seria talvez mais fácil. Mas ele não criou. Ele cria homens com livre-arbítrio. E ele criou Adão e Eva dessa maneira. Interessante, então, que em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia diz, no verso 5, que veio um tentador. Satanás vem e tenta o homem. E toda vez que Satanás vai tentar o homem, ele tenta com mentiras. Lembre disso. Mentiras. E olha como que ele tenta. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se abrirão os vossos olhos e sereis como? Sabendo o bem e o... Mas eu te pergunto, Deus cria o homem de que maneira? Obrigado, Raquel. Imagem e semelhança. Você e eu fomos criados em Adão, a imagem e semelhança de Deus. Mas de alguma forma, em algum momento, Adão e Eva duvidaram disso. Preste atenção. Todas as vezes, que é um princípio espiritual, que você quer ser aquilo que você já caiu na tentação. Presta atenção. Isso aqui é um princípio espiritual. Todas as vezes que você quer ser aquilo que você já é, porque Adão já não era, Eva já não era, você caiu na tentação do diabo. Interessante então que aqui ocorre, né, o primeiro pecado, a queda do homem. Eva então vai lá e come do fruto e dá a Adão. Adão, por sua vez, come também. E nesse momento aconteceu o pecado. E em decorrência do pecado, coisas terríveis também aconteceram na vida do homem. Gênesis 3, então, fala dessa queda e da consequência. No verso 8, a Bíblia diz que Deus vem ter com o homem, vem encontrar o homem, e o homem aqui acabou de pecar. Eu sei que todos nós aqui já fomos crianças ou somos crianças. Eu não sei você, mas certa vez, quando eu era criança, eu cometi um pecado. Minha mãe tinha um sofá de couro. Caríssimo. E eu me recordo desse dia. A empregada da minha casa, que cuidava de mim e do meu irmão, protegia o meu irmão, culpa era do meu irmão dela. Você vai ver o que a Eva fez aqui, o que Adão fez também. Então, certa vez ela brigou comigo por causa do meu irmão e eu fiquei muito irritado. Eu tinha lá meus 7 anos, 6 anos. Não façam isso, crianças. Vocês estão me vendo, crianças? Não façam isso em casa. É muito ruim. E aí, então, fiquei com raiva e chutei o sofá de couro da minha mãe. O sofá furou, irmãos, meu pé entrou. Naquele momento, então, eu entendi que eu pequei. E o que eu fiz? Eu queria proteger o sofá. Ele estava num caminho que dava para ver, quem passava dava para ver o buraco. Então eu quis virar o sofá para lá. Eu quis virar para cá, para que ninguém visse. Mas não deu certo. E meus pais não estavam em casa. Mas toda vez que passava um carro na rua, meu coração... E aí, mais uma vez, passava outro carro na rua, eu falei, agora que eu morri. Agora acabou minha vida. Isso foi por volta das 11 da manhã e foi assim até às 6 da tarde. O desespero. E aí então, quando às 6 da tarde o portão eletrônico abre e o carro começa a entrar e eu começo a correr para o fundo de casa, no quintal, para esconder. Porque Deus veio ter comigo, né? E eu me escondo. E de repente, minha mãe está entrando, eu falo, não vai dar para ver, porque está bem protegido no caminho, agora não vai dar para ela ver, então eu vou conseguir ainda ficar escondido durante um tempo. E aí, a Bíblia fala, vocês estão acompanhando a história? Eu estou falando da Bíblia? Não, irmão, estou falando de mim, calma. Aí, ela entra, e meu pai chama Paulo também, eu sou o Júnior, e ela diz, Paulo, olha o que aconteceu. Quando eu vi esse grito, eu falei, hoje é o fim da minha vida. De repente eu ouço lá de dentro, não sei como que meu pai descobriu, ele teve palavra de conhecimento. Ele disse, Júnior! Mas nem, como que ele descobriu isso? Como que ele soube que fui eu? E aí meu coração já não cabia mais no peito, estava na boca. E ele me disciplinou. Foi interessante a disciplina, vocês querem saber? Eu estou enrolado em casa, viu, irmãos?
Meu filho quer saber como é que foi, estou enrolado. E aí, meu pai me chama e fala, foi você que fez isso? Falei, foi, pai, mas foi culpa da Madalena e foi culpa do meu irmão. Porque eles brigaram comigo, eu fiquei irritado. E por isso eu chutei. Vai para o seu quarto. Fui para o quarto. Meu pai falou, você pode escolher a disciplina. Serão 3 cintadas ou 5 palmadas. Mas daqui 1 hora eu volto. Lembre-se, eu estava desde as 11 pensando nisso. Mais 1 hora de desespero. E agora sabendo a punição. Pois bem, depois de 1 hora ele volta e pergunta, você já decidiu? O que você quer de disciplina? Falei, pai, ainda não. E chorando, né, para ver se comovia o coração dele. Então, daqui 30 minutos eu volto. E você escolhe. Mais 30 minutos de desespero. E aí ele volta depois de 30 minutos e diz, você já decidiu? Falei, pai, eu decidi. Sua mão é pesada demais. São só 3, né? 3. Ele virou para mim e falou, só o desespero e o medo que você passou já está bom para mim. Eu sei que nunca mais você vai fazer isso. Foi embora. Falei, tinha que ter me batido. Nunca mais esqueci dessa surra, dessa disciplina. E olha só que interessante. Deus aqui então pergunta para Adão e Eva, no verso 11 e 12. Verso 11 e 12 de Gênesis 3. Perguntou-lhes Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei para não comer? Então disse o homem, preste atenção, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Irmãos, para se justificar, o que o homem está fazendo? Acusando a Deus e a mulher. Acusando a Deus e a mulher. Nós nos tornamos mestres em acusar a Deus e o próximo. Para, em algum momento, nos justificarmos. Você percebe que nós nos tornamos mestres nisso. Olha, tem que ter um talento. Para poder acusar 2, uma frase só, tem que ter muito talento. Para acusar Deus, então, o cara tem que ser talento. Me ajuda aí. Obrigado pelo português de vocês. Então, você percebe que o cara tem que ter muito talento para acusar 2 de uma vez, e para acusar Deus, então, ele tem que ter excelente talento. E aí, então, você percebe que Deus continua falando com ele. Né? Que, no verso 10, ele respondeu, ouvi a tua voz. O que ele ouviu, irmãos? A voz de Deus. No jardim. E porque estava nu, tive medo e escondi. Você percebe que muitos estão escondendo de Deus. Muitos têm tido medo de Deus, porque não sabem ainda as boas novas. Muitos têm se escondido de Deus, sabe? Muitos têm tido medo de Deus, porque ainda não sabem que eu vos anuncio remissão de pecados, perdão de pecados. Por isso tem se escondido no jardim, se escondido atrás das circunstâncias, corrido de Deus, culpando os homens e culpando a Deus. Essa tem sido a vida de muitos aqui, essa tem sido a vida de muitos lá fora, porque não sabem as boas novas do Evangelho. E as boas novas, eu vou repetir para você, eis que vos anuncio, remissão de pecados, perdão de pecados, sejam eles quais for, há perdão, há remissão de pecados para você hoje. Esse é o Evangelho. Eu não sei se você fica alegre com essas coisas, eu fico muito alegre, porque eu jamais poderia me justificar diante de Deus. Você jamais poderia se justificar diante de Deus. E desta maneira, como o homem pecou pela primeira vez, você também repete hoje. Ao invés de buscar que Deus te justifique, você fica se justificando diante das pessoas, diante da sua esposa, diante do seu marido, diante das circunstâncias. Você fica se justificando. E não recebe a justiça que vem de Deus. Preste atenção. Qual foi a primeira consequência do pecado? Medo. Fala assim comigo, medo. Esconder.
foi a segunda consequência. Sabe, se você anda com medo, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se você anda por aí com medo, filho, quer dizer ainda que você não entendeu as boas novas. E eu estou aqui para te dizer a respeito das boas novas. Se você anda se escondendo, quer dizer que você não entendeu ainda as boas novas. E eu estou aqui para te dizer a respeito das boas novas. Sabe, o medo, na verdade, no final das contas, o medo é medo sempre de morrer. Porque Deus falou para o homem, no dia que você comer dessa árvore, vai acontecer o quê? Morrer. Né? Eu costumo brincar com vocês aqui, você não tem medo de avião. Na verdade, você tem medo de que o avião caia e você faz o quê? Porra! Então você não tem medo de certas coisas. A verdade é que o medo seu, no final, é o medo de morrer. Interessante, então, se você tem andado com medo da morte, é porque você ainda não ouviu a respeito das boas novas. Ou você não teve revelação ainda das boas novas. Porque Jesus disse que ele venceu a morte. E ele morreu para que você não tivesse mais a morte eterna. Por isso que, quando um crente morre, lá na Bíblia, a Bíblia não diz que ele morreu, a Bíblia diz que ele dorme. Por que que dorme? Porque para Deus você está vivo. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Aleluia. Você percebe então que se você quer ter um Deus, que é o seu Deus vivo, você tem que estar vivo. E para você estar vivo, você tem que entender que há então para você e para mim hoje, remissão de pecados, perdão de pecados, porque essa é a única forma de você estar vivo diante de Deus hoje. Mas como que isso acontece, pastor? Por que que o pecado produziu isso? Lembre-se, Deus é santo. Fala assim comigo, Deus é santo. Sabe, Deus não tem como ter comunhão com o pecado, porque Ele é santo. Sabe, não tem como. E por conta do pecado de Adão e Eva, além da morte, além do medo, produziu maldição sobre a terra. E aí quando você vê aí um furacão, quando você vê aí um tufão, sei lá, do lado do Japão, né? Você vê um terremoto, você vê essas coisas acontecerem, vê criancinhas morrendo, e você fala o quê? Como que Deus permite um negócio desse? Você está fazendo o quê aqui agora? A mesma coisa que Adão, acusando Deus. Mas deixa eu te contar, filho. Deus deu a terra aos homens. E Adão e Eva deram a terra a Satanás. Satanás é que age na terra. Por conta disso, você vê criancinhas morrendo, gente passando fome, enfermidade na terra, né, desastres naturais. Por quê? Por causa de Satanás. Satanás age legalmente aqui porque Adão entregou nas mãos dele. Mas vem Jesus e toma de volta a terra e dá de volta aqueles que são dele. Você hoje, que está em Cristo, tem poder da parte de Jesus para desfazer as obras de Satanás. Por isso que Jesus estava num barco em determinado momento. E havia uma tempestade no barco terrível, assolando aquele barco, batendo naquele barco. E de repente ele fala, acalma a tempestade. Por quê? Porque ele tem autoridade para falar inclusive para a tempestade. Porque essa terra ele comprou de volta através do seu sangue. E a sua vida ele comprou de volta através do seu sangue. Sabe? Interessante que a partir do pecado do homem, a outra consequência que veio foram os espinhos. Você sabia que não existia espinho na terra? As rosas não tinham espinhos, né? A mexerica, o pé de mexerica, quem já viu um pé de mexerica? Não tinha espinho, alguns têm. Então você percebe que não havia espinhos na terra, porque espinho é fruto da maldição, da queda do homem, do pecado do homem. Sabe o que mais que aconteceu? O pecado produziu separação entre o homem e Deus. Morte espiritual, medo de Deus, medo da morte. O pecado produziu estresse. Se você anda estressado hoje, deixa eu te contar uma coisa. Jesus já levou essa maldição do estresse na cruz. Você sabia que a maioria das enfermidades que tem nesse mundo hoje é decorrência do estresse? Sabe, Jesus já levou o estresse. Por quê? A Bíblia fala que quando o homem pecou, ele só vai comer o pão do suor.
Você vai ter que suar para comer o pão, para ter sustento, para ter o sustento diário. O suor vai produzir o que em você? Ansiedade, estresse. Será que eu vou conseguir pagar a conta no final do mês? Será que eu vou conseguir dar o sustento para a minha família? O tempo inteiro na sua mente está rodeado desses pensamentos. Só que isso é decorrência da queda. Eu preciso dar a boa notícia daqui a pouco. Guarda isso que eu estou te contando. Pastor, o que eu tenho a ver com Adão? É a próxima pergunta boa aqui agora, né? Vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela. O que eu tenho a ver com Adão e Eva? Vira para o outro e fala, foi ele que pecou? Eu nem lá estava. Não é verdade? Olha, a sua vida e a minha vida é feita de escolhas. Por isso Deus nos deu poder de decisão. As suas escolhas, elas não afetam só você. As suas escolhas afetam você, sua família, seus filhos, seus netos, seus tataranetos. A escolha que você toma hoje tem a influência no local que você está, tem a influência das pessoas que te cercam, vai influenciar as pessoas que te cercam, vai influenciar o seu futuro. Então, nenhuma escolha que você toma vai ficar sem uma consequência. Seja para a vida, seja para a morte. Adão e Eva, eles escolheram algo e nós estávamos em Adão e Eva. Quero que você entenda isso. Para você estar aqui hoje, seu avô e sua avó tiveram que encontrar e gerar o seu pai ou a sua mãe. E você estava dentro do seu avô e dentro da sua avó. Que depois você estava dentro do seu pai e da sua mãe. E um dia eles se encontraram e você foi gerado. As consequências das escolhas deles afetam a sua vida. Você percebe então que eu e você estávamos onde? Em Adão e Eva. A escolha deles provocou algo terrível nessa terra. E na sua vida e na minha vida. Faça uma boa escolha. Tome uma decisão importante na sua vida hoje. Você vai ser colocado diante dela daqui a pouco. Sabe? A decisão de Adão afetou toda a humanidade. E aí você me pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Quando Adão e Eva caíram, a natureza deles foi pervertida. Deixa eu te explicar isso melhor. Por que você é um pecador? Alguns podem me responder, porque eu peco. Engano. Você não é pecador porque peca. Vou te explicar melhor. Alguém já viu uma mangueira? Uma árvore de manga? Mangueira? Já viu? Gostam de chupar manga? Quem gosta de chupar manga? Eu amo manga. A mangueira, se ela não der manga, ela continua sendo mangueira? Ela é mangueira porque ela dá manga? Porque ela é árvore mangueira. Por causa da natureza dela. É ou não é? Você é pecador porque você peca? Não. Por causa da natureza que foi transmitida a você desde Adão. O fruto, então, é só uma consequência da sua natureza. Então, muitas vezes, o que a gente quer fazer? Resolver o problema do fruto. Eu dou o fruto, vou lá, colho o fruto, está tudo certo. Engano. O problema seu não é o fruto, o problema seu é a natureza. A nossa natureza caída, corrompida, essa natureza é que precisa ser transformada. Sabe, interessante que o homem ele tem a tendência de resolver os problemas atacando apenas o fruto do problema. E não atacando em si o problema que está gerando o fruto. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele não veio resolver só o problema do fruto, Ele veio resolver o problema da nossa natureza, da minha natureza e da sua natureza. E quando então Jesus morre naquela cruz, Ele está levando a sua natureza e a minha natureza com Ele. E quando Ele morre, a minha natureza e a sua natureza estão morrendo com Ele. Mas quando Ele ressuscita também eu e você que morremos com Ele.
agora numa nova natureza, natureza de filhos. Você percebe então que a obra que Jesus faz, ela é excelente, ela é poderosa, ela não só lida com os frutos, mas ela lida com a natureza do homem caído. Preste atenção, eu contei agora para você todas as consequências do pecado na sua vida e na minha vida. Sabe, a boa notícia então, Romanos capítulo 5, verso 19, diz que, porque como pela desobediência de um só homem, fala assim, um só homem desobedeceu, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pastor, quer dizer que Deus está aliviando agora com o pecado? Pecado então não tem mais problema? Não, preste atenção. Você tem uma dívida no banco. Só que você não tem dinheiro para pagar essa dívida. Essa dívida é muito grande. É $1 trilhão. É muito dinheiro. Se você trabalhasse em 10 vidas, você não conseguiria pagar. E você só tem uma. Depois disso, juízo. Então preste atenção. Sua dívida é grande demais. Mas aí chega um homem muito rico, que é dono de todo o ouro e toda a prata, e vai e quita sua dívida. Isso não é bom? É bom ou não é bom? Só que ele não fez só isso, porque essa bondade é só humana. A bondade dele é celestial. Ele vai e quita sua dívida e coloca mais $1 trilhão lá para você. Que você nem em 10 ou 15 ou 20 vidas conseguiria gastar tudo. Sabe, Jesus vem e quita sua dívida e deixa um depósito lá. E aí no outro dia você vai lá no banco e puxa o extrato. Você cai quase de costa. O coração quase para. A hora que você vê aquele extrato com $1 trilhão. Você fala, isso aqui é mentira. Porque é bom demais, você não acredita. Sabe, é a mesma coisa que você faz com a sua salvação, é a mesma coisa que você faz com a obra de Jesus. Parece que o negócio é bom demais, mas você não acredita nessa obra boa demais. Sabe, se você abrir lá em Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao 5. Deixa eu te falar uma coisa. Se fosse possível de você ser salvo dos seus pecados por você mesmo, você acha mesmo que Jesus desceria do céu? Olha só, a Bíblia diz que, em Filipenses, Jesus sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Como que Deus se esvazia de si? É um negócio extraordinário. Eu não sei nem te explicar isso. Sabe, mas a Bíblia diz que ele se esvazia de si. E se faz agora imagem e semelhança de servo, de homem, carne e sangue. É um negócio extraordinário. Deus não tem início de dias, nem fim de dias. Deus tem todo o poder e tem toda a autoridade. Deus, se ele quer fazer algo, ele só fala. Se ele quer criar algo, ele apenas fala. Para você criar algo demora muitos anos, filho. Para Deus é só falar. Sabe, Deus ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E agora ele se faz servo. E vai trabalhar numa carpintaria. Vai ser carpinteiro. Vai se sujeitar a sua mãe e o seu pai na terra. Irmãos, Deus se sujeitando a homens. Deus sendo cuidado por uma mulher. Deus em forma de uma criança sendo cuidado por uma mulher. Isso é se esvaziar de si. O Todo-Poderoso se fez uma criança e agora precisa de uma mulher para cuidar dele. Uma mulher para alimentar ele. Uma mulher para dar comida para ele, para guardar ele, para limpar o bumbumzinho dele, para tirar o xixi. Você está vendo que Deus teve que se sujeitar? E ele se sujeita a isso por amor a mim e a você. Preste atenção. Não acabei ainda. E aí a Bíblia diz que ele foi cuspido, que eles bateram nele, açoitaram a Deus, que Jesus é Deus. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, porque o espinho na Bíblia representa maldição.
Quando o homem peca, a maldição começa a surgir na terra, e o fruto disso, a expressão disso, o símbolo disso, é o espinho. Mas Jesus agora está levando toda a maldição, e o símbolo disso é a coroa de espinhos. Preste atenção. Esse agora, que era Deus, continua sendo Deus, agora em imagem e semelhança de homem, está recebendo cuspe e bufetada na cara. Depois ele é açoitado com chicotes. E a Bíblia diz que pelas suas feridas eu fui sarado. Consequência do pecado do homem veio a morte, e a morte trouxe com ela as enfermidades. Mas Jesus agora está levando as enfermidades minha e sua. Já levou a maldição e as enfermidades. Preste atenção. Agora, ele está lá na cruz do Calvário. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Ele está na cruz. E lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz então que ele se fez pecado. No momento que ele se faz pecado, a Bíblia diz então que o Pai se separa dele. Agora preste atenção. Isso aqui é muito importante. Jesus teve início de dias? Jesus não é Deus. Ele não teve início de dias nem fim de dias, porque ele é eterno. Na eternidade, o Pai nunca se separou do Filho. Só que nesse momento ele se faz pecado para levar o seu pecado, o meu pecado, a minha natureza, a sua natureza pecaminosa naquela cruz. Quando ele faz isso, Deus que é santo, o Pai que é santo, se separa do Filho que se fez pecado. Não que ele tinha pecado, porque ele não pecou. Mas ele tomou o seu pecado, o meu pecado, e colocou nele. Nesse momento, Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas se você for ver a vida de Jesus, em nenhum momento ele se refere ao Pai como Deus. Chama o Pai de Deus, ele chama sempre Deus de Pai. Nesse momento, ele chama Deus de Deus, para que eu e você pudéssemos chamar ele hoje de Pai. Ele está tomando o meu lugar e o seu lugar, não sei se você está percebendo isso. As punições que você deveria receber, ele está recebendo. A maldição que você deveria receber, ele está recebendo. E aí então, agora, a Bíblia diz que, depois de um período, ele vê que tudo foi feito, e ele diz, está consumado. Esse momento é o momento que Jesus pagou a sua dívida no banco. Preste atenção, não durma. Esteja aqui comigo. Esse momento é o momento que Jesus pagou a sua dívida no banco e fez um depósito extraordinário. E ele morre, recebe a punição, que é a morte, no seu lugar e no meu lugar. Preste atenção agora em Apocalipse, capítulo 5, verso 1 ao 5. Nós estamos encerrando. Olha o que está escrito. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono. Olha aqui para mim, preste atenção. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Próximo. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Olha o que o anjo estava falando. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Próximo. Por quê? Ninguém no céu, nem anjos, nem seres viventes, nem na terra, nenhum dos homens, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Próximo. João está tendo uma visão do trono, e ele está relatando isso, o apóstolo João. E olha o que aconteceu com ele. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Deixa eu te contar a respeito desse livro. Esse aqui é o livro da vida. Se o seu nome está escrito nesse livro, é a certeza da sua salvação. Para você escrever o seu nome nesse livro, é você crer nessa história que eu acabei de contar para você, bíblica, da história a respeito de Jesus, que ele morreu naquela cruz, por mim e por você. Quando você crê no que Jesus fez por você e por mim, nesse momento, esse livro recebe o seu nome.
E nunca mais pode ser apagado, porque não tem o anjo escrivão e o anjo apagão. Vocês estão comigo, gente? Ok? Continua. E disse-me um dos anciãos: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Próximo. Preste atenção. Você está vendo que Jesus acaba de morrer. E João está chorando muito, ele está vendo esse momento. E olha só, a Bíblia diz que o leão da tribo de Judá venceu. E ele é digno de abrir o livro e poder ler esse livro. Não se achou ninguém digno. Ninguém podia te salvar. Você mesmo não podia se salvar. E aí vem Jesus, então, paga o preço, te redime dos seus pecados, transforma a sua natureza, e agora você é feito filho. Então agora está selado esse livro agora por aquele que é digno. Fala assim: eu não sou digno. Só ele é digno. Porque se você fosse digno, não precisava dele. O que ele fez, pastor? Ele levou sobre si as suas dores, os seus pecados, as suas enfermidades, a maldição que estava sobre a sua vida. Ele carregou tudo sobre ele. E por causa das suas pisaduras, hoje você e eu somos sarados. O pecado não produziu morte. O pecado não produziu as enfermidades. O pecado não produziu maldição. Eu te pergunto, quando Deus resolve o problema do pecado, Ele resolve as outras coisas? Fala assim comigo, sim. Jesus foi preciso. Ele resolveu precisamente o problema do pecado, seu e meu. Para que hoje você tivesse legalidade diante de Deus para ser curado, para ser salvo, para ser transformado, para ser abençoado, para ter um casamento abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados, vida abençoada, desfrutar do melhor do Senhor no jardim que Ele te plantou aqui nessa terra e expressar Cristo aonde você for. Por isso, então, a enfermidade é ilegal na sua vida. Por isso, então, a maldição é ilegal na sua vida. Por isso, o medo, a condenação é ilegal na sua vida. Porque hoje o Senhor já pagou o preço por mim e por você. Quando você crê nisso, você experimenta dessas coisas. Sabe, se o banco mandar uma fatura para sua casa, filho, depois de o senhor ter quitado a conta lá do banco, você vai pagar? Só se você for tolo. Não acredito que ninguém aqui é tolo. Ninguém aqui vai pagar uma dívida que já foi paga. A sua dívida, eu estou contando para você, esse aqui é o Evangelho. A sua dívida já foi paga. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por conta disso, quando o apóstolo Paulo pregava para um enfermo de nascença, ao ouvir a respeito desse assunto, um paralítico de nascença, ao ouvir a respeito desse assunto, a Bíblia diz que teve fé no coração dele para ser curado. Se eu não me engano, era 38 anos que ele estava nessa condição. Quando ele ouve, naquele instante, Paulo fala para ele: levanta e anda. Por quê? Porque aquilo que aprisionava aquele homem, que era o pecado, já não tinha mais poder, porque Jesus já levou na cruz. Por conta disso, aquele homem poderia se levantar e ser curado. Se você precisa de cura nessa manhã, lembre-se do que Jesus fez por você naquela cruz, porque a cura vai vir na medida que você entende que você foi muito perdoado. Para encerrar, Jesus fala a respeito do perdão. E ele usa um exemplo. Tinha um homem que devia $1 milhão. Um exemplo, trazendo para os dias de hoje. Não está escrito $1 milhão na Bíblia. Amém? Mas tinha um homem que devia $1 milhão. E tinha outro que devia R$10 mil. Ou pode pôr em reais. R$1.000. $1.000. Os dois foram perdoados. Quem foi mais amado? Quem foi mais amado? De $1 milhão. Eu te pergunto, você tinha pecado? Você tem pecados? Você quer ser perdoado deles?
Alguns podem retornar para mim e dizer, mas pastor, você não sabe o que eu fiz. Eu não sei, nem preciso saber. O que importa é que Jesus já levou. Pastor, mas era muito pecado. É coisas terríveis demais. Eu não preciso saber. Só tenho que te dizer algo. Jesus já levou. E se era muito, entenda que você está sendo muito amado. Sabe, o perdão vai provocar em você o amor de Deus. Sabe, quantos aqui creem que foram muito perdoados? Então você é muito amado. Depois de ser muito amado, você só pode fazer o quê? Amar. Depois de ser muito perdoado, você só pode fazer o quê? Perdoar. De graça recebeste? De graça? Você percebe então que agora não há mais condenação sobre a sua vida. Você foi redimido. Você é livre para viver a vida que Deus tem para você. Jesus já desfez as obras de Satanás na sua vida. Sabe, você quer receber isso nessa manhã? Você quer isso para a sua vida? Fica de pé. Fica de pé agora. Sabe, se tem áreas da sua vida que você percebe que não está rompendo, não está avançando. Talvez é porque você não creu o suficiente ainda no que a verdade da palavra diz. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela, você já foi perdoado. O que quer dizer isso? Que se existe alguma maldição, se existe alguma enfermidade, elas não têm legalidade para agir na sua vida. Sabe o que mais quer dizer isso? Antes, todos aqueles que não experimentaram do Senhor eram apenas criaturas. Criados por Deus. Mas hoje, quando você recebe essa verdade, a Bíblia diz que o Senhor está te dando o poder de ser feito filho. Quantos aqui têm filhos? Você procura cuidar dos seus filhos da melhor maneira? A Bíblia diz que você que é mau sabe dar boas coisas para o filho. Quanto mais o pai que é bom, não vos dará graciosamente com ele, com Cristo, todas as outras coisas. Você percebe então que, como filho agora, se você crê, você é guardado, protegido, amado, favorecido, escolhido por Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor já te conhecia, filho. Ele já te viu antes de você ser criado. Você é um amado de Deus, bendito do Senhor. Porque Deus prova o seu amor, como? Dando. Dando o quê? O Filho, Jesus. Para que eu e você hoje fôssemos feitos o quê? Filhos. O que o pecado fez é inferior à obra do que Jesus fez por mim e por você. Porque o que Jesus fez restaura o que o pecado fez e deposita na sua conta um montante extraordinário, a ponto de te fazer agora filho de Deus. E como filho, herdeiro. Você é herdeiro de Deus. Você tem noção do que é ser herdeiro de um rei aqui nessa terra? É coisa extraordinária. Agora, ser herdeiro de Deus é coisa muito extraordinária. Porque Deus é dono de tudo. E Ele te põe como herdeiro agora dele. Sabe, você que nasceu de novo e agora é filho, não fica preocupado. Porque você é um príncipe e uma princesa nas mãos do Senhor. Sabe, eu fico pensando na rainha Elizabeth, quando ela era uma criancinha. E ela tinha algumas atitudes incoerentes de uma princesa. E a mãe e o pai dela vinham e falavam, olha, você é uma princesa, filha. Não combina com você esse tipo de atitude mais. Sabe, muitos que são príncipes e princesas têm tido atitudes que não combinam com eles. Mas isso não faz com que você perca o reinado. Não faz com que você perca o reinado. Lembre da sua identidade. Repete comigo, fala assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu reconheço que o Senhor pagou um preço altíssimo na cruz do Calvário. Senhor Jesus, o Senhor levou sobre si as minhas maldições,
as minhas dores, as minhas enfermidades, o meu pecado. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pagou o preço, para que hoje eu fosse salvo e fosse feito filho de Deus. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, e eu te agradeço por grandiosa obra que o Senhor fez naquela cruz. Eu te pergunto, quando Adão e Eva pecaram, vocês estavam lá? Quando Jesus te salvou, você estava lá? Você está vendo que por causa de um homem entrou o pecado no mundo e você não estava lá, mas a consequência você viu na sua vida. Por causa de um homem também, eu e você fomos justificados. Você não viu, mas no dia que você crê, você participa da justificação e da consequência dessa justificação. Me ajuda a distribuir a ceia, por gentileza. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu quero te desafiar a ter uma atitude agora, uma escolha. Eu quero te desafiar a vir aqui à frente. Como resultado da sua escolha, eu quero orar por você. Se você pela primeira vez fez essa oração, de receber o Senhor Jesus, ou você estava desviado dos caminhos do Senhor, eu quero que você pule da sua cadeira e venha aqui, imediatamente, e através da sua atitude honrar o Senhor e testemunhar a respeito do que Deus quer fazer na sua vida. Vem aqui à frente. Eu sei que tem pessoas no nosso meio que estão nessas duas condições. Não fique aí. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Se você não é batizado ainda, se você está esperando o batismo, eu quero que você pegue uma uva como forma profética da sua decisão que vai acontecer. Mas se você já é batizado nas águas, assim como Jesus foi batizado, mesmo sem precisar, eu quero que você pegue a ceia agora, o cálice e o pão. Segura o cálice e o pão nas suas mãos. O cálice e o pão é uma ordenança de Jesus. Ele nos determinou para fazer isso em memória dele. Até aquele dia em que ele vai voltar para nos buscar e vai tomar essa ceia novamente conosco nos céus. O cálice representa o sangue do Cordeiro, o leão da tribo de Judá que venceu. Esse sangue é o que nos dá poder. Esse sangue é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Por causa desse sangue, não há mais culpa, não há mais condenação. Por causa desse sangue, eu e você estamos em paz e reconciliados com Deus. Toma esse cálice na sua mão, levanta ele. A Bíblia diz que este é o cálice da nova e eterna aliança. Este cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado em favor de muitos. Ao tomarmos deste cálice, estamos bebendo o sangue de Jesus, pela fé. Faça isso pela fé. E este sangue produz em você e em mim força, vigor espiritual. Por isso você pode dizer nessa manhã: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer isso para o Senhor: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
porque por causa desse sangue eu fui perdoado, eu fui lavado, eu fui purificado. Levante agora o pão. Este pão representa o corpo de Jesus, que foi moído naquela cruz, que carregou sobre si nossas enfermidades e maldições, o castigo, o juízo de Deus que estava reservado a nós, foi feito no corpo de Cristo, para que hoje eu e você não tenhamos mais enfermidades, maldição, e recebêssemos hoje, ao comermos deste pão, saúde, força, vigor, plenitude. Senhor Jesus, nós separamos agora esses itens do uso comum e declaramos que este é o teu corpo e este é o teu sangue. O teu corpo que foi entregue por nós e o teu sangue que foi derramado em favor de nós. Por isso, nós agora declaramos que só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Porque o Senhor é digno. Nós hoje fomos salvos, libertos, curados e transformados. Em nome de Jesus. Compartilhe com mais uma ou duas pessoas, enquanto nós ministramos aqui uma canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, estende as suas mãos como quem recebe. Na autoridade de Cristo Jesus eu declaro sobre a sua vida a proteção do Senhor. A proteção do Senhor contra todo vírus. Declaro em nome de Jesus a proteção do Senhor contra todo acidente, contra todo mal. Eu declaro que o Senhor te livra do mal nessa semana. Declaro em nome de Jesus que você é abençoado, que você é guardado por causa do sangue do Cordeiro que está sobre a sua vida. Declaro em nome de Jesus que você é alimentado na sua fé por causa do pão, por causa do alimento celestial, da palavra que foi liberada sobre você hoje. Eu declaro que em nome de Jesus você é mais do que vencedor. Declaro em nome de Jesus o favor de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus na sua vida. O Senhor é com você em tudo que você for fazer ou empreender. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Semana de vitórias e abençoadas, em nome de Jesus. Dá um abraço em 3 ou 4 irmãos, estamos encerrados.